Não há espaço suficiente para você este ano, disse minha mãe através do telefone, usando aquele tom frio que eu conhecia tão bem. A viagem anual da família para a casa de praia estava cancelada para mim. Novamente. Pela 10ª vez consecutiva. Eu estava com 52 anos, mulher adulta, e ainda me sentia como uma criança rejeitada toda vez que essa ligação chegava. Meu nome é Clara Santos, e até aquele momento, eu nunca havia questionado por que era sempre excluída das tradições familiares, que supostamente eram tão importantes para todos nós. A desculpa era sempre a mesma: falta de espaço, muitas pessoas, questões de logística. Mentiras bem ensaiadas que minha família repetia há uma década sem nem piscar. Eu desligava o telefone e voltava para minha rotina silenciosa, regando minhas violetas no parapeito da janela, tentando fingir que não doía. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Desta vez, eu me perguntei pela primeira vez: por quê? A pergunta simples ecoou na minha mente durante dias. Por que eu era sempre a excluída? Por que minha irmã mais velha, Regina, tinha direito garantido às festividades, enquanto eu recebia migalhas de atenção familiar? Por que meus pais tratavam minhas conquistas profissionais como hobbies insignificantes, mas celebravam cada pequeno sucesso dos outros filhos como se fossem marcos históricos? Trabalhava como pesquisadora genealógica há 15 anos, ajudando outras pessoas a descobrirem suas origens familiares. A ironia não passava despercebida por mim. Eu sabia mais sobre as histórias de famílias estranhas do que sobre os segredos da minha própria. Talvez fosse hora de aplicar minhas habilidades profissionais para investigar por que sempre fui tratada como cidadã de segunda classe em minha própria família. Naquela noite, abri o armário do meu escritório onde guardava alguns documentos familiares antigos. Caixas empoeiradas que eu nunca havia examinado adequadamente. Se ia começar uma investigação sobre minha própria vida, precisava começar pelos fatos, pelos documentos, pela verdade escondida entre papéis amarelados pelo tempo. O que eu descobriria nos próximos 18 meses mudaria não apenas minha compreensão sobre minha família, mas sobre quem eu realmente era. E sobre o que eles escondiam de mim há mais de 3 décadas. Cresci numa casa onde silêncio era moeda corrente, e perguntas incômodas eram desencorajadas com um olhar severo de minha mãe, Teresa. Meu pai, Antônio, era um homem de poucas palavras que trabalhava como contador numa empresa local e chegava em casa sempre com a mesma expressão cansada. Regina, 4 anos mais velha, sempre foi a filha exemplar. Linda, inteligente, sociável. Tudo que eu aparentemente não conseguia ser. Nossa casa ficava numa rua tranquila do centro histórico da cidade. Uma construção colonial com varandas amplas e jardins internos que minha mãe mantinha impecáveis. As tardes de domingo eram reservadas para reuniões familiares formais na sala de visitas, onde conversas superficiais sobre o tempo e fofocas locais substituíam qualquer tentativa de conexão genuína. Durante minha infância, percebia as diferenças de tratamento, mas as aceitava como normais. Regina ganhava roupas novas para eventos especiais enquanto eu usava suas sobras. Regina tinha permissão para sair com amigas aos finais de semana, enquanto eu ficava em casa ajudando com tarefas domésticas. Regina recebia elogios efusivos por notas medianas na escola, enquanto minhas notas excelentes eram recebidas com um simples "que bom, Clara". A adolescência trouxe uma consciência mais aguda dessas disparidades. Quando completei 16 anos, pedi para fazer uma festa. Minha mãe alegou que não tínhamos dinheiro. 2 meses depois, Regina teve uma festa elaborada para comemorar sua formatura no ensino médio, com decoração profissional e buffet completo. Quando questionei a contradição, minha mãe respondeu que os marcos da Regina eram mais importantes para a família. Esse padrão continuou durante minha vida adulta. Quando me formei em História com especialização em pesquisa genealógica, meus pais compareceram à cerimônia de formatura, mas saíram antes da festa. Quando Regina se formou em administração 2 anos depois, fizeram uma comemoração que durou 3 dias. Quando consegui meu primeiro emprego numa empresa de pesquisa histórica, recebi parabéns protocolar. Quando Regina foi promovida a supervisora numa loja de departamentos, meus pais organizaram um jantar especial em sua homenagem. Aos 30 anos, decidi me mudar para um apartamento próprio. Meus pais não ofereceram ajuda financeira nem emocional. Regina, que se casou aos 28, recebeu uma quantia substancial como presente de casamento, para dar entrada numa casa. Quando questionei por que eu não havia recebido ajuda similar quando me mudei, meu pai disse que mulheres solteiras precisam aprender a se virar sozinhas.
As viagens familiares para a casa de praia começaram quando eu tinha 28 anos. Inicialmente, eu era incluída. Mas as reuniões eram tensas, com conversas que paravam quando eu entrava na sala e decisões tomadas quando eu estava ausente. Gradualmente, as desculpas para minha exclusão começaram. Primeiro era: não há camas suficientes. Depois, o carro está muito carregado. Eventualmente se tornou o não há espaço suficiente, que ouvi pelo telefone naquela tarde. Durante todos esses anos, desenvolvi mecanismos de sobrevivência emocional. Mergulhei no trabalho, tornando-me uma das pesquisadoras genealógicas mais respeitadas da região. Criei uma rotina meticulosa em casa, organizando tudo obsessivamente como forma de controlar ao menos um aspecto da minha vida. Cultivei relacionamentos superficiais, mas cordiais com vizinhos e colegas, mantendo sempre uma aparência de normalidade. Mas por dentro, carregava uma ferida que nunca cicatrizava completamente. A sensação de ser invisível na própria família, de ter meu valor constantemente questionado por pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, de viver numa busca inútil por aprovação que nunca chegava, não importava o quanto eu me esforçasse. Na semana seguinte àquela ligação telefônica, comecei a revisar os documentos familiares com olhos de pesquisadora profissional. Tinha guardado algumas caixas de papéis antigos que minha avó me deixou quando faleceu há 15 anos. Nunca havia examinado tudo adequadamente, apenas guardei por valor sentimental. A primeira caixa continha principalmente fotografias antigas e cartas de parentes distantes. Nada particularmente revelador. A segunda caixa tinha documentos mais oficiais: certidões, contratos antigos, registros de propriedade. Foi ali que encontrei algo estranho. Uma certidão de nascimento com o meu nome, mas com informações ligeiramente diferentes das que eu conhecia. O horário de nascimento estava errado em 2 horas. Inicialmente, pensei que fosse simplesmente um erro de digitação ou problema de documentação da época. Mas algo me incomodava. Como pesquisadora, eu sabia que inconsistências em documentos oficiais geralmente indicavam problemas maiores. Decidi investigar mais a fundo. Fui ao cartório de registro civil onde supostamente fui registrada. A funcionária, uma senhora simpática chamada Dona Marta, me ajudou a localizar os registros originais. O que descobrimos foi desconcertante. Havia 2 registros com meu nome. Um com as informações que eu conhecia, outro com dados ligeiramente diferentes. Mais estranho ainda. O segundo registro havia sido feito 3 meses após o primeiro. Isso é muito incomum, disse Dona Marta, franzindo a testa. Geralmente vemos registros duplos quando há problemas legais ou quando informações precisam ser corrigidas oficialmente. Você sabe se seus pais tiveram algum problema burocrático quando você nasceu? Eu não sabia. Na verdade, percebi que sabia muito pouco sobre as circunstâncias do meu nascimento. Meus pais nunca falavam sobre esse período, sempre mudando de assunto quando eu fazia perguntas quando criança. Agora, aos 52 anos, finalmente me perguntava por quê. Levei cópias dos 2 registros para casa e os estudei cuidadosamente. As diferenças eram sutis, mas significativas. No segundo registro, que aparentava ser o oficial, o nome do hospital era diferente. A data era a mesma, mas o horário divergia em exatas 2 horas. Mais intrigante, o médico que assinou era diferente do que constava no primeiro registro. Decidi visitar ambos os hospitais mencionados. O primeiro não existia mais. Havia sido demolido nos anos 1990, mas consegui localizar alguns registros antigos no arquivo municipal. O segundo hospital ainda funcionava, agora com o nome modificado após uma fusão empresarial. Foi lá que encontrei a primeira pista real. A funcionária do arquivo médico, uma mulher eficiente chamada Sandra, me ajudou a localizar registros da época do meu nascimento. O que descobrimos me deixou completamente desconcertada. Não havia registro algum do meu nascimento naquele hospital. Nem no primeiro, nem no segundo nome que constava nos documentos. Isso é muito estranho, disse Sandra, verificando novamente no sistema. Se você nasceu aqui, deveria haver algum registro. Mesmo que os arquivos antigos estejam incompletos, alguma coisa deveria aparecer. É como se você nunca tivesse nascido neste hospital. Saí do hospital com mais perguntas do que respostas. Por que havia 2 registros de nascimento diferentes? Por que não havia registros hospitalares correspondentes? E por que meus pais nunca mencionaram essas discrepâncias? Naquela noite, liguei para Regina, tentando abordar o assunto casualmente. Você lembra de alguma coisa sobre quando eu nasci? Mãe e papai já contaram alguma história engraçada ou diferente sobre o hospital, ou alguma coisa assim?
Regina pareceu surpresa com a pergunta. Por que você quer saber isso? É uma pergunta estranha, Clara. Só curiosidade. Estava organizando alguns documentos antigos e me perguntei sobre essas coisas. Não, nunca ouvi nada de especial. Você nasceu, pronto. Por que complicar? A resposta de Regina foi evasiva demais. Conhecia minha irmã há mais de 50 anos e sabia quando ela estava escondendo alguma coisa. Havia algo na maneira como ela mudou rapidamente de assunto, que me fez suspeitar que ela sabia mais do que estava admitindo. Passei as próximas semanas investigando registros públicos e documentos familiares com crescente obsessão. Criei um sistema de arquivamento detalhado, categorizando cada descoberta, cada inconsistência, cada pergunta sem resposta. Minha casa, sempre organizada, agora parecia um quartel-general de investigação. Durante essa pesquisa inicial, uma vizinha idosa, Dona Esperança, me procurou. Ela havia morado na rua a vida toda e conhecia minha família desde antes do meu nascimento. Clara, querida, vi você vasculhando papéis na varanda e fiquei curiosa. Está fazendo alguma pesquisa da família? Expliquei brevemente que estava organizando documentos antigos. Dona Esperança assentiu pensativamente. Você sabe, eu me lembro quando você era bebê. Sua mãe ficou muito doente depois que você nasceu. Quase 2 meses sem aparecer na rua. Nós, vizinhas, ficamos preocupadas. Essa informação era completamente nova para mim. Minha mãe nunca havia mencionado qualquer problema de saúde relacionado ao meu nascimento. Quando perguntei à Dona Esperança se ela se lembrava de mais detalhes, ela hesitou. Bem, não quero espalhar fofocas ou causar problemas na família, querida. Mas lembro que sua avó passou muito tempo na casa de vocês naquela época. E havia muitas idas e vindas de pessoas que eu não conhecia. Médicos, talvez. Ou advogados. Gente bem vestida. Médicos e advogados. Por que haveria advogados envolvidos no nascimento de um bebê? A menos que houvesse questões legais complexas em jogo. A pesquisa estava se tornando mais intrigante e perturbadora a cada dia. Decidi que precisava de ajuda profissional para interpretar o que estava descobrindo. Marquei uma consulta com um advogado especializado em direito de família, Dr. Roberto Mendes, que havia conhecido através de um caso de pesquisa genealógica alguns anos antes. Doutor. Mendes ouviu minha história com atenção, examinando os documentos que eu havia coletado. Sua expressão se tornou mais séria à medida que revisava as certidões de nascimento discrepantes e a ausência de registros hospitalares. Clara, isso é muito incomum, disse ele finalmente. Registro duplo de nascimento, informações divergentes, ausência de documentação hospitalar. Isso sugere que houve algum tipo de problema legal ou administrativo significativo na época do seu nascimento, possivelmente envolvendo questões de paternidade, adoção ou outras circunstâncias que seus pais preferiram manter privadas. A palavra adoção ressoou na minha mente como um sino. Nunca havia considerado essa possibilidade. Sempre assumi que era filha biológica dos meus pais, apesar das diferenças físicas que eu havia notado ao longo dos anos. Eu era visivelmente diferente da família em altura, cor dos olhos, formato do rosto. Mas filhos às vezes não se parecem com os pais, certo? Dr. Mendes sugeriu que eu contratasse seus serviços para uma investigação mais aprofundada. Posso solicitar registros oficiais que não estão disponíveis ao público geral. Também posso investigar se houve processos judiciais ou procedimentos legais relacionados ao seu nascimento. Mas preciso avisá-la. Esse tipo de investigação pode revelar informações que são difíceis de processar emocionalmente. Aceitei contratar os serviços dele imediatamente. Precisava saber a verdade, independentemente de quão perturbadora pudesse ser. Custaria uma boa parte das minhas economias, mas minha sanidade mental valia o investimento. Enquanto aguardava os resultados da investigação legal, decidi abordar o assunto diretamente com meus pais. Era uma conversa que eu temia, mas que se tornava inevitável. Escolhi um domingo à tarde, durante uma das raras ocasiões em que ainda era incluída nas reuniões familiares dominicais. Regina estava presente com o marido, criando uma audiência que esperava que inibisse qualquer reação exagerada dos meus pais. Mãe, papai, comecei cuidadosamente. Tenho feito algumas pesquisas genealógicas da nossa família e encontrei algumas inconsistências nos meus documentos de nascimento. Queria entender melhor as circunstâncias de quando eu nasci. O silêncio que se seguiu foi tenso. Minha mãe trocou um olhar rápido com meu pai. Regina pareceu subitamente interessada na conversa, mas de uma maneira que sugeria que ela sabia algo que eu não sabia. Que tipo de inconsistências? Perguntou meu pai.
sua voz cuidadosamente neutra. Expliquei sobre os registros duplos, os horários diferentes, a ausência de documentação hospitalar. À medida que falava, notei que minha mãe ficava visivelmente desconfortável, mexendo nervosamente nas mãos. Clara, disse minha mãe finalmente, por que você está remexendo essas coisas antigas? Documentos daquela época sempre tinham erros. Não significa nada. Mas, mãe, por que você nunca me contou que ficou doente depois que eu nasci? Dona Esperança me disse que você desapareceu por quase 2 meses. Desta vez, o olhar que meus pais trocaram foi claramente alarmado. Regina interveio rapidamente. Clara, você está incomodando os vizinhos com perguntas estranhas? Isso é constrangedor para a família. A reação defensiva confirmou minhas suspeitas de que havia informações sendo escondidas. Eu só quero entender minha própria história, respondi. Não me parece um pedido irrazoável. Meu pai se levantou, sinalizando que a conversa havia terminado. Clara, você está criando problema onde não existe. Nasceu, foi registrada, cresceu numa família que te ama. Para que complicar? Mas eu vi algo nos olhos dele que nunca havia visto antes. Medo. Meu pai estava com medo do que eu poderia descobrir. Nos dias seguintes à conversa familiar, percebi mudanças sutis no comportamento da minha família. Minha mãe, que costumava ligar toda semana, parou de telefonar. Regina, que ocasionalmente me convidava para almoçar, encontrou desculpas para cancelar nossos encontros. Era como se minha busca por respostas tivesse ativado um sistema de alerta na família. Doutor. Mendes me ligou 2 semanas depois com os primeiros resultados da investigação oficial. Clara, preciso que você venha ao meu escritório. Há informações que é melhor discutir pessoalmente. Sua voz tinha um tom grave que me deixou apreensiva. Marquei o encontro para o mesmo dia. No escritório de Dr. Mendes, ele organizou uma pilha de documentos na mesa antes de começar a falar. Clara, o que descobri é bastante significativo. Primeiro, confirmei que houve um processo judicial relacionado ao seu nascimento. Um processo de adoção que foi finalizado quando você tinha 3 meses de idade. A palavra adoção, novamente. Desta vez, não era especulação. Era fato documentado. Segundo, continuou Dr. Mendes, seus pais adotivos, Antônio e Teresa Santos, não são seus pais biológicos. Você foi adotada através de um processo legal formal, mas o registro foi selado por decisão judicial. Eu me senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. 52 anos acreditando que conhecia minha própria identidade. E agora descobria que tudo era baseado numa mentira. Existe informação sobre meus pais biológicos? Perguntei. Minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Dr. Mendes hesitou. Sim, existe. Mas é aqui que a situação se torna mais complicada. Sua mãe biológica era Maria Santos, irmã mais nova da sua mãe adotiva, Teresa. Ela tinha 16 anos quando você nasceu. Maria Santos. O nome não me era completamente estranho. Lembrava vagamente de minha mãe mencionando uma irmã que havia morrido jovem em um acidente. Mas, aparentemente, ela não havia morrido em acidente algum. Ela havia me dado à luz. E meu pai biológico? Isso é onde a situação se torna ainda mais sensível. De acordo com os documentos do processo de adoção, o pai biológico era um homem casado, significativamente mais velho que Maria. A família decidiu que seria melhor para todos se a criança fosse criada por Antônio e Teresa, que estavam tentando ter filhos há anos sem sucesso. As peças começaram a se encaixar na minha mente. Por que eu era tratada diferentemente? Por que havia tensão familiar que eu nunca conseguira entender? Por que minha presença parecia incomodar mais do que alegrar? Eu não era apenas a filha mais nova. Eu era a prova viva de um escândalo familiar que havia sido cuidadosamente escondido por 5 décadas. Há mais, disse Dr. Mendes, consultando seus papéis. Maria Santos não morreu em acidente. Ela se mudou para outra cidade depois que você nasceu e construiu uma vida própria. Ela ainda está viva. Essa revelação me atingiu como um raio. Minha mãe biológica estava viva. Durante toda a minha vida, acreditei que ela estava morta. E minha família adotiva sabia que ela estava viva e escolheu me manter na ignorância. Posso encontrá-la? Perguntei. Legalmente, sim. Os registros podem ser abertos mediante solicitação judicial. Mas, Clara, você precisa estar preparada para a possibilidade de que ela pode não querer contato. Algumas pessoas preferem deixar o passado no passado.
pedi a Dr. Mendes para iniciar o processo de abertura dos registros selados e obtenção das informações de contato de Maria Santos. Também solicitei cópias de todos os documentos relacionados ao processo de adoção. Quando cheguei em casa naquela tarde, me sentei na cozinha tentando processar tudo o que havia descoberto. Aos 52 anos, eu descobria que minha vida inteira havia sido baseada numa mentira. Que a mulher que eu chamava de mãe era na verdade minha tia. Que minha irmã Regina era na verdade minha prima. Que minha verdadeira mãe estava viva e morando a algumas horas de distância. Naquela noite liguei para Regina. Precisava saber o que ela sabia e há quanto tempo sabia. Regina, preciso conversar com você sobre algo importante. Você pode vir aqui amanhã? Clara, se é sobre essa obsessão com documentos antigos, eu realmente acho que você deveria parar. Está criando problemas desnecessários. Eu sei que sou adotada, Regina. Sei sobre Maria Santos, sobre o processo judicial, sobre tudo. A pergunta é: há quanto tempo você sabe? O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Quando Regina finalmente falou, sua voz estava diferente. Mais madura, mais cansada. Sempre soube, Clara, desde que tenho memória. Mas meus pais me fizeram prometer nunca contar. Disseram que seria melhor para você não saber. A traição era completa. Não apenas meus pais adotivos haviam mentido para mim durante 5 décadas, mas minha irmã, minha prima, havia sido cúmplice da mentira. Regina, como você pôde manter isso em segredo por todos esses anos? Como pôde me ver sofrendo por não entender por que era tratada diferente e nunca me contar a verdade? Clara, eu era uma criança quando tudo isso aconteceu. Quando cresci, a mentira já estava estabelecida há tanto tempo que não sabia como contar. E honestamente, achei que seria pior para você saber. Pior para mim ou pior para vocês? Regina não respondeu. No dia seguinte, Dr. Mendes me ligou com uma atualização. Clara, consegui localizar Maria Santos. Ela mora em São João del Rei. Trabalha como professora aposentada e nunca se casou. Também descobri algo interessante. Ela tentou entrar em contato com você várias vezes ao longo dos anos, mas suas cartas foram interceptadas. Interceptadas por quem? Por seus pais adotivos. Tenho cópias de 3 cartas que ela enviou quando você completou 18, 25 e 30 anos. Todas foram devolvidas com a informação de que você não queria contato. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer emoção que eu já havia experimentado. Não era apenas sobre descobrir que era adotada. Era sobre décadas de manipulação deliberada, de cartas interceptadas, de uma mãe biológica que havia tentado me contatar e fora impedida. Dr. Mendes, quero processar meus pais adotivos por essa interferência. É possível? Tecnicamente, sim. Interceptação de correspondência é crime, mas você precisa considerar se é isso que realmente quer. Um processo judicial tornaria toda essa situação pública e poderia ser emocionalmente devastador para todos os envolvidos. Decidi adiar a decisão sobre processo judicial. Primeiro, queria encontrar Maria Santos e conhecer minha história real. Dr. Mendes havia conseguido o número de telefone atual de Maria através de registros públicos. Ela ainda usa o nome de solteira Maria Santos. Trabalhou como professora primária até se aposentar há 5 anos. Não tem filhos além de você. Passei 3 dias tentando reunir coragem para fazer a ligação. Que palavras você usa para se apresentar à mãe biológica que você pensava estar morta? Como você explica que só descobriu a verdade aos 52 anos? Finalmente, numa quinta-feira à tarde, disquei o número. Alô. A voz era suave, com um sotaque ligeiramente diferente do nosso. Meu coração disparou. Bom dia. Meu nome é Clara Santos, e estou procurando por Maria Santos, que nasceu em 1956 na cidade de... Clara? A voz do outro lado ficou embargada. Minha Clara? Minha filha? E então comecei a chorar. Chorei por todas as cartas que nunca recebi, por todos os aniversários que ela pode ter lembrado, mas não pôde celebrar comigo, por 52 anos de mentiras e separação desnecessária. Sim, consegui dizer entre lágrimas. Sou eu, sua filha. Maria começou a chorar também. Por vários minutos, ficamos apenas chorando ao telefone, 2 estranhas conectadas pelo sangue e separadas por décadas de engano. Clara, eu tentei te encontrar tantas vezes, disse Maria finalmente. Escrevi cartas, tentei ligar, até apareci na casa da Teresa uma vez quando você tinha uns 20 anos. Ela me disse que você não queria saber de mim, que era melhor eu deixar você em paz. Eu nunca soube de nenhuma tentativa de contato.
expliquei. Descobri sobre a adoção há poucas semanas. Antes disso, eles me disseram que você havia morrido em um acidente. O silêncio que se seguiu foi pesado de tristeza e indignação. Clara, você gostaria de nos encontrarmos? Eu sei que isso deve ser muito confuso para você, mas eu sonhei com esse momento durante 52 anos. Marcamos o encontro para o sábado seguinte, em São João del Rei. Eu dirigiria até lá para passar o dia com ela. Durante o resto da semana, minha mente oscilou entre excitação e terror. Estava prestes a conhecer minha mãe biológica, mas também estava confrontando a magnitude das mentiras que havia vivido. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada de minha mãe adotiva. Clara, Regina me disse que você descobriu sobre a adoção. Sua voz estava tensa, cuidadosa. Descobri muito mais do que isso, mãe. Descobri sobre as cartas interceptadas, sobre Maria estar viva, sobre 50 anos de mentiras. Clara, nós fizemos o que achamos melhor para você. Uma adolescente de 16 anos não tinha condições de criar uma criança. Nós te demos uma família estável, educação, oportunidades. Vocês me deram mentiras e tiraram meu direito de conhecer minha própria história. Você não entende as circunstâncias da época, Clara. Havia complicações que... Que complicações? Quem é meu pai biológico? Outro silêncio longo. Isso não importa mais, Clara. Ele não faz parte da sua vida. Mãe, eu sou uma mulher adulta de 52 anos. Tenho o direito de saber quem é meu pai biológico. Clara, por favor, não remexe mais essa situação. Você vai acabar magoando pessoas inocentes. A conversa terminou sem resolução, mas com a confirmação de que havia ainda mais segredos sendo escondidos. No sábado, dirigi até São João del Rei com o coração disparado. A cidade era pequena e charmosa, com arquitetura colonial preservada e ruas de paralelepípedo. Maria havia sugerido nos encontrarmos numa praça central, perto de uma igreja antiga. Eu a reconheci imediatamente, mesmo sem nunca tê-la visto antes. Havia uma semelhança inegável entre nós. A mesma altura, os mesmos olhos verde-acinzentados, o mesmo formato de rosto. Era como olhar para uma versão mais velha de mim mesma. Clara! Ela se aproximou hesitantemente, como se tivesse medo de que eu fosse uma miragem. Olá, Maria! Nos abraçamos ali no meio da praça. Duas mulheres que eram mãe e filha, mas também estranhas uma para a outra. Você é tão bonita, disse Maria, segurando meu rosto com as mãos. Exatamente como eu imaginei que seria. Passamos o dia inteiro conversando. Maria me contou sobre sua adolescência, sobre como descobriu que estava grávida, sobre a pressão da família para entregar o bebê para Teresa e Antônio. Eu era muito jovem e assustada, explicou Maria. Meus pais disseram que seria melhor para você ter uma família estável, com pais que pudessem te dar tudo o que eu não podia. Teresa estava desesperada para ter filhos e parecia a solução perfeita. E meu pai biológico? Quem era ele? Maria hesitou, mexendo nervosamente no guardanapo. Clara, essa parte da história é complicada. Ele era... É um homem casado. Ainda mora na nossa cidade natal. Tem família própria. Ele sabe sobre mim? Sabia que eu estava grávida. Ofereceu dinheiro para resolver a situação, mas quando eu recusei, ele deixou claro que não queria envolvimento algum. Qual é o nome dele, Maria? Ela me olhou com tristeza nos olhos. Clara, alguns segredos talvez sejam melhores deixar enterrados. Por favor. Eu preciso saber. Maria suspirou profundamente. Carlos Eduardo Ferreira. Ele era... É médico na cidade. Na época, tinha uns 35 anos e era casado há 10 anos. Eu tinha 16 e trabalhava como babá da filha dele. A informação me atingiu como um soco no estômago. Meu pai biológico havia se aproveitado de uma adolescente que trabalhava em sua casa, e depois a abandonou quando descobriu sobre a gravidez. Maria, isso foi abuso. Você era menor de idade e ele estava numa posição de poder sobre você. Na época eu não entendia assim. Achava que era amor. Ele me dizia que deixaria a esposa por mim. Mentiras que adolescentes acreditam. Passamos mais algumas horas conversando sobre os anos que perdemos. Maria me mostrou fotos de quando era jovem, cartas que escreveu para mim, mas nunca enviou, presentes que comprou para aniversários que não pôde comemorar comigo. Todos os anos no seu aniversário, eu acendia uma vela e fazia uma oração por você, disse ela, esperando que fosse feliz, que se sentisse amada. Quando me despedi de Maria naquele dia, prometemos manter contato regular. Trocamos números de telefone, endereços de e-mail
e ela me deu um álbum de fotos que havia montado ao longo dos anos com recortes de jornal sobre minha carreira profissional. Eu sempre soube quando você se formou, quando conseguiu empregos importantes, quando recebeu reconhecimento pelo seu trabalho, explicou Maria. Mesmo não podendo estar presente, eu estava sempre orgulhosa. A viagem de volta para casa foi uma mistura de alegria por ter encontrado Maria e raiva pela injustiça de tudo que havia perdido. 52 anos sem conhecer minha verdadeira mãe. Décadas de cartas interceptadas. Uma vida inteira baseada em mentiras. Na segunda-feira, liguei para Dr. Mendes para discutir os próximos passos. Dr. Mendes, quero todas as informações disponíveis sobre Carlos Eduardo Ferreira e quero saber quais são minhas opções legais tanto para processar meus pais adotivos quanto para confrontar meu pai biológico. Clara, preciso alertá-la de que isso pode abrir questões muito complicadas. Se Carlos Eduardo ainda está vivo e tem família, sua aparição pode causar transtornos significativos. Ele deveria ter pensado nisso antes de se aproveitar de uma adolescente. Dr. Mendes conseguiu informações básicas sobre Carlos Eduardo Ferreira em alguns dias. Ele ainda vivia na nossa cidade natal, ainda era médico, agora com 73 anos. Casado com a mesma mulher há mais de 40 anos, pai de 3 filhos adultos, avô de 7 netos. Um pilar respeitado da comunidade. Clara, antes de você decidir como proceder, precisa considerar que confrontá-lo pode ter consequências legais para ele também. Mesmo que tenha acontecido há mais de 50 anos, abuso de menor ainda é crime. A ideia de que meu pai biológico poderia enfrentar consequências legais me deu uma sensação estranha de poder. Durante toda a minha vida, me senti impotente diante das dinâmicas familiares. Agora, pela primeira vez, eu tinha informações que poderiam mudar vidas. Mas antes de decidir sobre Carlos Eduardo, precisava confrontar definitivamente meus pais adotivos sobre décadas de mentiras e manipulação. Marquei uma reunião familiar para o domingo seguinte. Disse a meus pais e Regina que precisávamos ter uma conversa séria sobre questões familiares importantes. O tom da minha voz deve ter deixado claro que não era um convite opcional. No domingo, cheguei à casa dos meus pais com uma pasta cheia de documentos. Cópias dos registros de adoção, das cartas interceptadas, do processo judicial, de tudo que Dr. Mendes havia conseguido. Bom, já que vocês nunca tiveram a cortesia de me contar a verdade sobre minha própria vida, eu mesma descobri tudo. Coloquei os documentos na mesa da sala, organizados cronologicamente. Sei que sou adotada. Sei que Maria Santos é minha mãe biológica e que vocês me disseram que ela estava morta. Sei sobre as cartas que ela enviou e que vocês interceptaram. Sei sobre Carlos Eduardo Ferreira. Sei sobre tudo. Meu pai se levantou da poltrona, claramente agitado. Clara, você não entende as complicações da época. Fizemos o que achamos melhor. Melhor para quem, papai? Para mim ou para proteger o segredo da família? Minha mãe adotiva finalmente falou. Clara, quando Maria apareceu grávida em casa, nossa família quase foi destruída. O escândalo de uma adolescente grávida de um homem casado. Nós salvamos a reputação da família e te demos uma vida estável. Vocês salvaram a reputação da família às custas da minha identidade e do meu direito de conhecer minha própria história. Regina tentou mediar. Clara, talvez eles tenham cometido erros, mas fizeram por amor. Regina, amor não inclui mentir durante 50 anos. Amor não inclui interceptar cartas. Amor não inclui me fazer acreditar que minha mãe biológica estava morta. A conversa se estendeu por horas, com acusações, justificativas, lágrimas e raiva. No final, meus pais adotivos admitiram que talvez tivessem tomado decisões erradas, mas insistiram que fizeram com boas intenções. Boas intenções não justificam meio século de mentiras, respondi. E certamente não justificam interceptar correspondência, que é crime. Quando saí da casa naquele domingo, deixei claro que nossa relação estava fundamentalmente mudada. Eu não cortaria contato completamente, mas também não fingiria mais que tudo estava normal entre nós. Nas semanas seguintes, minha vida se reorganizou completamente. Passei a falar com Maria por telefone quase diariamente, conhecendo aos poucos a mãe que nunca tive chance de conhecer. Ela me contou sobre sua vida após meu nascimento, sobre como se formou professora, sobre os relacionamentos que nunca deram certo porque uma parte dela sempre estava presa ao passado. Eu nunca consegui me relacionar seriamente com ninguém, confessou Maria durante uma de nossas longas conversas telefônicas. Sempre sentia que estava incompleta sem você. Também iniciei terapia com uma psicóloga especializada em questões de adoção e reunificação familiar. Doutora.
Sandra Oliveira me ajudou a processar a raiva, a tristeza e a confusão de descobrir uma nova identidade aos 52 anos. Clara, é importante que você entenda que o luto que está sentindo é normal, explicou doutora Sandra. Você está de luto pela vida que poderia ter tido, pela relação com sua mãe biológica que foi roubada, pela identidade que pensava ter. Durante esse período de reorganização emocional, eu ainda precisava decidir o que fazer sobre Carlos Eduardo Ferreira. Doutor. Mendes havia descoberto mais informações sobre ele que tornavam a situação ainda mais complexa. Clara, Carlos Eduardo não apenas abusou da sua mãe biológica. Encontrei registros de que ele foi acusado de comportamento inadequado com funcionárias domésticas em pelo menos 2 outras ocasiões ao longo dos anos. Nunca foi processado, mas há registro de reclamações. Essa informação mudou minha perspectiva completamente. Não se tratava de um erro de juventude ou um caso isolado. Carlos Eduardo tinha um padrão de comportamento predatório que continuou por décadas. Dr. Mendes, quero confrontá-lo. Quero que ele saiba que sei quem ele é e o que ele fez. Clara, você tem certeza? Isso pode abrir questões legais complicadas. Tenho certeza. Pelo menos uma vez na vida, ele precisa enfrentar as consequências das suas ações. Decidimos que a abordagem seria direta, mas cautelosa. Doutor. Mendes me acompanharia a uma visita ao consultório de Carlos Eduardo, onde nos apresentaríamos oficialmente e deixaríamos claro que eu sabia toda a verdade sobre meu nascimento. Carlos Eduardo ainda clinicava, embora em horário reduzido devido à idade. Marcamos uma consulta usando um nome falso, apenas para ter acesso a ele. No dia marcado, cheguei ao consultório com o Dr. Mendes. O local era elegante, bem decorado, claramente indicando que Carlos Eduardo havia tido uma carreira financeiramente bem-sucedida. Na sala de espera, havia fotos dele com a família, prêmios profissionais, certificados de reconhecimento da comunidade médica. Quando fomos chamados para a consulta, Carlos Eduardo nos recebeu com um sorriso profissional típico de médicos experientes. Ele era um homem alto, ainda bonito apesar da idade, com cabelos grisalhos bem cuidados e roupas caras. Em que posso ajudá-los? Dr. Carlos Eduardo, começou Dr. Mendes, gostaria de apresentar Clara Santos. Acredito que o senhor conheceu a mãe dela, Maria Santos, há aproximadamente 53 anos. A mudança na expressão de Carlos Eduardo foi imediata. O sorriso profissional desapareceu, sendo substituído por uma expressão de alerta e desconforto. Não sei do que estão falando, disse ele, mas sua voz perdeu a confiança. Doutor. Carlos Eduardo, disse eu, me levantando e olhando diretamente nos olhos dele. Sou sua filha, nascida em 1971, fruto do seu relacionamento com Maria Santos quando ela tinha 16 anos e trabalhava como babá na sua casa. Carlos Eduardo se levantou também, claramente agitado. Isso é absurdo. Não sei quem vocês são ou o que querem, mas preciso pedir que saiam do meu consultório. Doutor, interveio o doutor. Mendes calmamente. Temos documentação completa sobre o processo de adoção, incluindo o nome do pai biológico. Também temos informações sobre outros casos similares envolvendo o senhor ao longo dos anos. A menção a outros casos fez Carlos Eduardo empalidecer. O que vocês querem? Reconhecimento, respondi simplesmente. Quero que o senhor admita que sou sua filha e que se aproveitou de uma adolescente vulnerável. Carlos Eduardo se sentou pesadamente na cadeira, parecendo subitamente muito mais velho. Isso foi há mais de 50 anos. Não pode ser provado. Pode sim, disse Dr. Mendes. Teste de DNA, documentos da época, testemunhas ainda vivas. Se necessário, podemos tornar tudo isso público. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Carlos Eduardo estava claramente calculando suas opções. O que vocês querem que eu faça? Quero que o senhor assine um documento reconhecendo paternidade e admitindo que se envolveu inadequadamente com uma menor de idade que trabalhava para sua família, respondi. E se eu recusar? Então tornaremos público tudo o que sabemos sobre o senhor, disse Dr. Mendes. O caso da Maria, os outros casos, tudo. Sua reputação, sua família, sua carreira. Tudo será exposto. Carlos Eduardo ficou em silêncio por vários minutos, claramente lutando com a decisão. Eu preciso de tempo para pensar. O senhor tem 48 horas, disse Dr. Mendes entregando um cartão de visita. Depois disso, assumiremos que escolheu não cooperar. Saímos do consultório sem mais palavras. No estacionamento, senti uma mistura de satisfação e tristeza.
satisfação por finalmente ter confrontado o homem que havia abusado de minha mãe biológica. Tristeza por confirmar que meu pai biológico era exatamente o tipo de pessoa que eu temia que fosse. 2 manhãs depois, Dr. Mendes me ligou. Clara, Carlos Eduardo quer negociar. Ele está disposto a assinar o documento de reconhecimento de paternidade, mas quer garantias de que as informações não serão tornadas públicas. Que tipo de garantias? Um acordo de confidencialidade. Ele reconhece paternidade oficialmente, mas você concorda em não divulgar as circunstâncias do seu nascimento publicamente. Pensei sobre a proposta durante o dia inteiro. Por um lado, queria que Carlos Eduardo enfrentasse consequências públicas pelas suas ações. Por outro lado, a exposição pública também afetaria sua esposa e filhos, que eram inocentes em toda essa situação. Dr. Mendes, aceito o acordo, mas com uma condição adicional. Quero que ele faça uma doação significativa para uma organização que trabalha com vítimas de abuso sexual. Quanto você considera significativo? Licenmeyer, e quero escolher a organização. Dr. Mendes relatou minha contraproposta para Carlos Eduardo, que aceitou todos os termos sem resistência. O acordo foi assinado numa segunda-feira, no escritório de Dr. Mendes, com todas as partes presentes. Carlos Eduardo parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas 2 semanas. Quando assinou os documentos, me olhou diretamente pela primeira vez. Clara, eu... Sinto muito pelo que aconteceu. Eu era jovem e fiz escolhas terríveis. O senhor não era jovem, respondi friamente. Tinha 35 anos e se aproveitou de uma adolescente. E pelos registros que temos, continuou fazendo escolhas similares por anos. Ele não respondeu, apenas terminou de assinar os papéis. Com o reconhecimento oficial de paternidade, eu finalmente tinha uma certidão de nascimento precisa e completa. Meu nome era Clara Santos Ferreira, filha de Maria Santos e Carlos Eduardo Ferreira. Por mais complicadas que fossem as circunstâncias, eu finalmente conhecia minha identidade real. Nas semanas seguintes, concentrei-me em construir uma relação genuína com Maria. Fizemos várias viagens juntas, visitando lugares que ela queria me mostrar, conhecendo pessoas que haviam sido importantes na vida dela durante os anos em que estivemos separadas. Clara, há algo que quero te dar, disse Maria durante uma de nossas visitas. Ela me entregou uma caixa pequena e antiga. São as joias da sua bisavó. Eu guardei esperando um dia poder passar para você. As joias eram simples, mas bonitas. Um colar de pérolas, brincos de ouro, uma pulseira delicada. Cada peça tinha uma história que Maria me contou com detalhes carinhosos. Sua bisavó sempre dizia que essas joias deveriam passar de mãe para filha. Quando você nasceu, eu prometi a ela que um dia você as teria. Durante esse período de reconexão com Maria, minha relação com meus pais adotivos permaneceu tensa, mas civilizada. Eles haviam aceitado que eu conhecia toda a verdade e pararam de tentar justificar suas ações passadas. Regina estava fazendo um esforço genuíno para reconstruir nossa relação, admitindo que deveria ter me contado a verdade anos antes. Clara, sei que não posso desfazer 50 anos de mentiras, disse Regina durante um almoço no qual finalmente conseguimos conversar honestamente. Mas quero que saiba que sempre me senti culpada por guardar esse segredo. Regina, o que mais me machuca não é nem tanto as mentiras, mas o fato de que vocês me deixaram acreditar que havia algo errado comigo, que eu merecia ser tratada diferente. Você nunca mereceu ser tratada diferente. O problema sempre foi dos adultos, nunca seu. A terapia com a doutora Sandra estava me ajudando a processar todas essas mudanças. Uma das coisas mais importantes que aprendi foi que eu não precisava perdoar imediatamente para seguir em frente. Clara, perdão é um processo, não um evento, explicou a doutora Sandra. Você pode escolher manter relacionamentos com pessoas que te machucaram sem necessariamente perdoá-las completamente. O importante é estabelecer limites saudáveis. Durante o 12º mês, após aquela ligação telefônica fatídica sobre a viagem familiar, recebi uma ligação inesperada de uma prima distante, Carla, filha de uma tia que eu raramente via. Clara, espero que não se importe de eu ligar diretamente. Consegui seu número com Regina. Ouvi dizer que você descobriu algumas coisas sobre a família e queria conversar com você. Marcamos um encontro para o final de semana. Carla apareceu na minha casa com uma expressão séria e uma pasta de documentos. Clara, depois que soube que você estava investigando os segredos da família, decidi que era hora de contar algumas coisas que eu sei há anos. Carla me contou que nossa família tinha uma longa história de esconder problemas e manipular narrativas. Ela havia descoberto, através de documentos que encontrou na casa da avó dela,
que pelo menos 3 outras mulheres da família haviam sido sistematicamente excluídas de heranças e decisões familiares ao longo das décadas. Minha mãe foi praticamente forçada a assinar a renúncia à herança da minha avó quando descobriram que ela estava grávida antes do casamento. Sua avó materna foi excluída da divisão das terras da família, por ter se casado com alguém que os pais desaprovavam. É um padrão que se repete há gerações. As informações de Carla me fizeram perceber que minha exclusão da família não era apenas sobre minha adoção, mas sobre um sistema familiar mais amplo que punia mulheres que não se conformavam às expectativas tradicionais. Carla, você acha que devemos fazer algo sobre isso? Confrontar a família como um todo? Eu pensei nisso, mas honestamente, Clara, as pessoas mais velhas nunca vão mudar. A questão é, queremos quebrar o ciclo para as próximas gerações? Essa conversa me deu uma nova perspectiva sobre minha situação. Não se tratava apenas de resolver meus próprios problemas familiares, mas de confrontar padrões tóxicos que haviam afetado várias gerações de mulheres na nossa família. Decidi organizar um encontro com todas as mulheres da família que haviam sido marginalizadas de alguma forma. Através de Carla e de algumas pesquisas, consegui localizar 5 mulheres de diferentes gerações que tinham histórias similares de exclusão familiar. O encontro aconteceu na minha casa numa tarde de sábado. Foi emocionante ver mulheres de idades diferentes, todas compartilhando experiências de rejeição e manipulação familiar. O que todas nós temos em comum, observei durante nossa conversa, é que fomos punidas por não nos conformarmos às expectativas familiares sobre como as mulheres deveriam se comportar. Uma das mulheres mais velhas, tia Marta, de 78 anos, compartilhou sua história de ter sido excluída da herança familiar por ter se divorciado nos anos 1970. Naquela época, divórcio era considerado uma vergonha. Mesmo que meu marido fosse violento, a família achou que eu deveria ter aguentado em silêncio. Decidimos formar um grupo de apoio informal, encontrando-nos mensalmente para compartilhar experiências e estratégias para lidar com dinâmicas familiares tóxicas. O 13º mês trouxe uma reviravolta inesperada. Maria me ligou numa manhã com notícias que mudaram tudo novamente. Clara, preciso te contar algo importante. Carlos Eduardo morreu. A notícia me atingiu de forma estranha. Não senti tristeza, mas também não senti satisfação. Era mais como se um capítulo incompleto da minha vida tivesse sido fechado abruptamente. Como foi? Infarto do miocárdio. Foi súbito. O funeral foi ontem. Você foi? Não. Mas uma amiga que ainda mora lá foi e me contou alguns detalhes. Maria hesitou antes de continuar. Clara, aparentemente no funeral apareceram algumas pessoas que causaram um certo constrangimento. Que tipo de pessoas? Outras mulheres. Algumas com filhos adultos. Parece que Carlos Eduardo deixou mais segredos para trás. A revelação de que Carlos Eduardo aparentemente tinha outros filhos não reconhecidos me fez pensar sobre o legado de abuso e abandono que ele havia deixado. Quantas outras famílias haviam sido afetadas pelas suas ações? Maria, você acha que devíamos tentar entrar em contato com essas outras mulheres? Não sei, Clara. Isso pode abrir feridas que talvez seja melhor deixar fechadas. Mas a ideia não saía da minha mente. Durante as próximas semanas, pensei sobre a possibilidade de que houvesse outros meios-irmãos ou meias-irmãs que nem sabiam da minha existência. Através de Dr. Mendes, consegui informações sobre algumas das mulheres que haviam aparecido no funeral. 3 delas tinham filhos nascidos em épocas diferentes, todos provavelmente filhos de Carlos Eduardo. Decidi fazer contato com uma delas, uma mulher chamada Sandra, que tinha um filho de 45 anos. O encontro com Sandra foi revelador. Sua história era similar à de Maria. Ela havia trabalhado para Carlos Eduardo quando jovem, havia sido seduzida por ele, e quando engravidou, foi abandonada e forçada a criar o filho sozinha. Eu tentei processar ele na época, contou Sandra, mas minha família me convenceu a não fazer nada. Disseram que seria escândalo demais e que eu não conseguiria provar nada. Sandra me apresentou seu filho, Marcos, que ficou chocado ao descobrir que tinha uma meia-irmã. Durante toda a minha vida, pensei que meu pai era apenas um homem que havia abandonado minha mãe, disse Marcos. Nunca imaginei que ele tinha outras famílias, outros filhos. Nos meses seguintes, descobrimos que Carlos Eduardo havia deixado pelo menos 6 filhos não reconhecidos, com 5 mulheres diferentes. Todos nascidos em períodos em que essas mulheres trabalhavam para ele ou tinham algum tipo de dependência profissional ou financeira. Organizamos encontros regulares entre os meio-irmãos que quiseram participar.
Foi uma experiência única conhecer pessoas que compartilhavam metade do meu DNA, mas que haviam crescido em circunstâncias completamente diferentes. O que mais me impressionou foi descobrir que, apesar de diferentes criações, todos nós compartilhávamos certas características físicas e até mesmo traços de personalidade. Era a primeira vez na vida que me sentia realmente conectada a um grupo familiar. Ao completar 18 meses desde aquela ligação telefônica sobre a viagem familiar, eu havia não apenas descoberto minha verdadeira identidade, mas também construído uma nova rede de relacionamentos familiares baseada em verdade e apoio mútuo. Minha vida havia mudado completamente. Mantinha uma relação próxima e carinhosa com Maria, que agora podia exercer o papel de mãe que havia sido impedida de exercer por 5 décadas. Tinha novos meio-irmãos com quem desenvolvia relacionamentos genuínos. Havia confrontado e resolvido questões legais relacionadas ao meu nascimento. Com meus pais adotivos, a relação permanecia cordial, mas transformada. Eles haviam aceitado que eu conhecia toda a verdade e pararam de tentar controlar a narrativa. Ainda nos víamos ocasionalmente para reuniões familiares, mas agora eu participava como adulta independente, não como filha buscando aprovação. Regina e eu havíamos conseguido reconstruir uma relação baseada em honestidade. Ela assumiu responsabilidade por ter mantido segredos e estava fazendo esforços genuínos para me incluir em eventos familiares de forma igualitária. O grupo de mulheres da família que formamos continuava se encontrando mensalmente. Havíamos criado uma tradição nova, reuniões anuais onde celebrávamos nossas conquistas individuais e apoiávamos umas às outras através de desafios familiares. A terapia com doutora Sandra estava me ajudando a processar todas as mudanças e a construir relacionamentos saudáveis, baseados em limites claros e comunicação honesta. Clara, você passou por uma transformação notável, observou doutora Sandra durante uma de nossas últimas sessões. De alguém que se definia através da aprovação de outros para alguém que conhece seu próprio valor, independentemente. No 18º mês, decidi fazer uma última viagem à casa de praia que havia sido o centro de tantas exclusões ao longo da minha vida. Desta vez, não como alguém implorando por inclusão, mas como uma mulher que conhecia sua própria história e valor. A casa estava vazia quando cheguei. Era uma propriedade bonita, com vista para o mar e arquitetura tradicional. Caminhei pelos cômodos onde tantas decisões familiares haviam sido tomadas sem minha presença. No quarto principal, encontrei algumas fotos antigas da família penduradas na parede. Olhando para elas agora, com tudo o que sabia sobre minha verdadeira história, percebi como havia passado décadas tentando me encaixar numa narrativa que nunca foi realmente minha. Sentei na varanda com vista para o mar e refleti sobre a jornada que havia começado com uma simples ligação telefônica 18 meses antes. A mulher que havia recebido aquela ligação era fundamentalmente diferente da mulher que estava sentada ali agora. Antes, eu me definia através das rejeições familiares. Agora, me definia através das conexões que havia escolhido construir. Antes, vivia numa busca desesperada por aprovação. Agora, tinha a paz de conhecer minha própria história e valor. O telefone tocou, interrompendo minha reflexão. Era Maria. Clara, onde você está? Estava pensando em você. Estou na casa de praia da família. Vim me despedir deste lugar. Se despedir? É, Maria. Estou pronta para deixar o passado no passado e focar no futuro que quero construir. E que futuro é esse? Olhei para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre o oceano. Um futuro baseado em verdade, Maria. Relacionamentos escolhidos, não impostos. Amor baseado em conhecimento real, não em narrativas falsas. Quando desliguei o telefone, fiquei mais alguns minutos na varanda. Então me levantei, tranquei a casa e caminhei para o carro. Na viagem de volta para casa, pensei em como os últimos 18 meses haviam me transformado. Havia perdido uma família baseada em mentiras, mas ganhado relacionamentos baseados em verdade. Havia perdido a segurança da ignorância, mas ganhado o poder do conhecimento. Mais importante, havia aprendido que família não é definida apenas por sangue ou por papéis legais, mas pelas pessoas que escolhem nos amar, nos apoiar e nos aceitar como realmente somos. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei um envelope que havia sido entregue durante minha ausência. Era de Regina. Clara, sei que nossa relação mudou muito nos últimos meses. Queria que soubesse que admiro a coragem que você teve para buscar a verdade, mesmo sabendo que seria doloroso. Você me ensinou sobre a integridade de uma forma que eu nunca havia considerado antes.
Obrigada por me dar a chance de ser uma irmã melhor. Com amor, Regina. Guardei a carta numa gaveta especial, onde agora mantinha todas as correspondências importantes da minha nova vida. Cartas de Maria, fotos dos encontros com os meio-irmãos, documentos da terapia, registros dos encontros do grupo de mulheres da família. Ao arrumar esses documentos, percebi que estava criando um arquivo da minha vida real. Não a versão editada e censurada que havia vivido por 5 décadas, mas a versão completa, com todas as complexidades e verdades. Naquela noite, antes de dormir, liguei para Maria para nossa conversa diária. Maria, quero que saiba que estes últimos 18 meses, apesar de difíceis, foram os melhores da minha vida. Por quê, querida? Porque pela primeira vez estou vivendo minha vida real, conhecendo minha história real, construindo relacionamentos reais. Clara, eu também quero te dizer uma coisa. Estes 18 meses foram os melhores da minha vida também. Depois de 52 anos, finalmente posso ser sua mãe. Desliguei o telefone com o coração cheio. Durante 5 décadas, havia vivido com a sensação de que algo estava faltando, sem conseguir identificar exatamente o que. Agora sabia que o que estava faltando era a verdade. A verdade sobre quem eu era, de onde vinha, por que havia sido tratada de forma diferente. Com essa verdade, finalmente tinha a fundação sólida necessária para construir o resto da minha vida. Não mais como vítima de circunstâncias que não entendia, mas como protagonista de uma história que agora conhecia completamente. A jornada havia começado com uma ligação telefônica sobre uma exclusão familiar. Terminou com a criação de uma nova definição de família baseada em escolha, verdade e amor genuíno. E pela primeira vez em 52 anos, eu sabia exatamente quem era e onde pertencia.